Pessoal, eu já tinha feito alertas a vocês de que a indicação do Paulo Gonet como Procurador-Geral da República era o alinhamento ideológico do ministro Alexandre de Moraes na Procuradoria-Geral da República. Em especial, a repressão contra os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Para aqueles que, principalmente juristas, criticam a atuação do 8 de janeiro da Corte Suprema, como até o próprio ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que vê uma irregularidade gritante no caso do 8 de janeiro, com prisões que chegam a 17 anos, prisão por associação armada, golpe de Estado, que acha isso tudo insano, vai assustar agora, porque aquilo foi só a pontinha do iceberg. Começou uma nova etapa agora, e não são só as pessoas que estavam ali em Brasília, de frente ao quartel, e as pessoas que participaram efetivamente do 8 de janeiro, que poderão receber penas duras. Hoje, o Procurador-Geral da República deu um novo passo, no sentido de condenar milhares de ex-apoiadores do Bolsonaro com penas duríssimas. Matéria do jornal Metrópolis. Procuradoria-Geral da República denuncia 9 pessoas por bloqueio à rodovia federal após eleição. A Procuradoria-Geral da República apresentou nesta segunda-feira denúncia contra 9 pessoas acusadas de participação nos bloqueios a rodovias federais após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Os crimes são de associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, o grupo atuou na obstrução da rodovia federal BR-470, no quilômetro 139, em Rio do Sul, né? Logo em Rio do Sul, que está sofrendo enchentes agora, né? Os denunciados teriam se unido a outros manifestantes na utilização de blocos de concreto, toras de madeira e postes para bloquear a via, local em que ostentavam faixas reivindicando o fechamento do Supremo Tribunal Federal e a decretação de intervenção militar. Os 9 acusados são vinculados ao grupo Bremer, que atua setor de fabricação de caldeiras e aquecedores de óleo térmico. A PGR considera que os empresários Horst Bremer Jr. e Lilian Bremer Vogelbacher atuaram ativamente na convocação e no apoio financeiro e logístico aos bloqueios, sobressaindo-se como lideranças do movimento em Rio do Sul. Conforme a denúncia, os empresários, além de comparecer às manifestações, liberaram os empregados para comparecer aos locais de interdições rodoviárias. A conduta exprime a ação de financiamento aos atos, uma vez que permitiu a participação remunerada dos seus funcionários nos bloqueios ilegais erguidos na BR-470. Outros denunciados são funcionários do grupo empresarial de empresa vinculada. A PGR conseguiu aferir a participação dos acusados com base em relatos de testemunha e na verificação de imagens do local que estavam disponíveis nas redes sociais. Eu vou fazer a mesma pergunta do Marco Aurélio de Mello, ex-ministro da Suprema Corte. É algum deputado? É algum senador? Para esses processos estarem na mão da Procuradoria-Geral da República e na mão do Supremo Tribunal Federal? Outra pergunta. Essas pessoas vão responder iguais aos presos do 8 de janeiro, empresários aqui. E provavelmente, se os empresários forem condenados, seus funcionários também serão. É o princípio da lógica. Essas pessoas podem pegar 14, 10, 15, 17 anos de cadeia. Tá certa essa situação? Tá? A pergunta que eu vou fazer é: e as outras pessoas, né, que participaram de bloqueios em rodovias? Foram milhares de pessoas, Brasil afora, que participaram de bloqueios em rodovias. Todos responderão da mesma forma? Todos? Vai haver prisão em massa dessas pessoas? Vamos lá. Os bloqueios de rodovia feitos pelo Boulos com Fora Temer
vão responder também pelos mesmos crimes. Os bloqueios de rodovia feitos pelo MST e por outros grupos com fora Bolsonaro vão responder também? Ou é só nesse caso em específico? Fica só a pergunta aí, tá? Mas eu vejo com muita preocupação essa situação. Pessoal, vamos de notícia internacional. Lembra que eu falei da questão da morte do presidente do Irã? Pois é, algo assim vergonhoso aconteceu na ONU. O Conselho de Segurança da ONU faz minuto de silêncio em memória do presidente iraniano. O Conselho de Segurança das Nações Unidas observou nesta segunda-feira um minuto de silêncio em memória do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e de seus ministros das Relações Exteriores, que morreram em um acidente de helicóptero no domingo. Com essa ação, o resto da reputação que a ONU ainda tinha, ela começa a jogar no lixo. Nada contra fazer uma menção a um presidente. Mas vem cá, será que é qualquer presidente? Será que é um presidente convencional? Pois é. Deixa eu te falar como que ele era chamado, né? A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Pois é, o Lula se junta aos demais aqui e lamenta, junto com a ONU, mas os iranianos comemoram a morte de quem? Do açougueiro de Teherã. Pois é, o povo iraniano está comemorando a morte do cara que era conhecido como o açougueiro de Teherã. Construiu sua carreira, o Raisi, em cima de assassinatos de dissidentes políticos. Pois é assim que acontece. Líderes mundiais prestaram suas condolências? Sim, matéria do Poder 360. Líderes mundiais se solidarizaram com o Irã após a morte do presidente. Representantes de países como Egito, Rússia, Venezuela reagiram ao Ocidente. Hamas e Hezbollah emitiram comunicados. Pois é, olha só, prestaram as condolências ao Irã líderes de países como Brasil, que se uniu aqui, se coloca na mesma altura do Egito, Índia, Rússia, Venezuela, Emirados Árabes e grupos como Hamas, Hezbollah e Houthis. Pois é. Então, esses grupos que causam terror, temor, fizeram questão de prestar solidariedade. Afinal, era um de seus maiores financiadores. Exemplo? Matéria da Gazeta do Povo. Como o Irã financia e utiliza milícias para atacar Israel e as forças ocidentais no Oriente Médio. Matéria da Gazeta do Povo. Todo o ataque e os grupos terroristas que atuavam na região ali atacando Israel são financiados pelo Irã e pelo presidente Ebrahim Raisi. Esse mesmo que o Lula acaba de prestar condolências e a ONU acaba de fazer um minuto de silêncio. Só me resta lembrar, o Lula ou a ONU fizeram um minuto de silêncio pela morte da mulher que foi presa por não usar véu e gerou revolta lá no Irã? Pois é, teve uma moça que simplesmente não usou o véu. E aí, por não usar o véu, ela tem uma polícia da moral. A polícia da moral se viu no direito de bater nela até executá-la ali em praça pública. Não, mas isso não é caso isolado, não. Só esse ano, 224 pessoas foram enforcadas com uso político. Na última semana, 2 dias antes da morte do líder iraniano, o Irã intensificou as execuções e 2 mulheres morreram condenadas à forca. Foi uma denúncia que o Irã fez. Por quê? Porque não usaram véu. Porque criticaram o governo. Matéria do antagonista. Morre jovem iraniana espancada pela polícia da moralidade. A jovem iraniana Armita Geravandi, de 16 anos, internada em coma após supostamente ser espancada pela polícia da moralidade no metrô de Teherã. Resolveu protestar contra o governo. Como? Mostrou os cabelos. E a polícia bateu até a morte. É o sonho de consumo.
de muitas pessoas que a gente sabe, né? Só não podemos citar, mas é o sonho de consumo, né? Olha só, Irã realiza a primeira execução relacionada a protestos contra o regime. Protestos nacionais que irromperam após a morte sob custódia da iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, em 16 de setembro. Pois é, o regime matou uma moça, uma mulher enforcada, o povo revoltou, e aí quem se revoltou e se manifestou foi enforcado também. Criticar o governo não é só mandar e falar que é fake news, é forca mesmo. Ah, mas é o sonho de consumo de muita gente que eu sei, né? E executar os opositores políticos? Ó, quantos políticos eu sei queriam querer fazer isso, até no Brasil mesmo. E Irã executa ex-vice-ministro da Defesa por espionagem. A ação desafiou pedidos de Londres e Washington pela libertação do cidadão britânico e iraniano. Pois é, se o cara foi caracterizado como possível opositor, né, é forca. Corpos estavam queimados e com as mãos amarradas, diz a CNN, brasileiro que atua no exército de Israel, que foi quem encontrou os corpos, né, dos ataques do grupo Hamas lá. E lembra quem financia o Hamas? Pois é, o Irã. O Irã. Entenda os interesses do Irã em financiar grupos terroristas e a capacidade bélica do país. Deu para você entender por que o nome do cara era o Carniceiro de Teherã? Deu para você entender o porquê que quem tem um pouco de sanidade, e aqui o convite é para quem é da esquerda também assistir isso aqui, quem tem um pouco de sanidade, não concordar com tanta aproximação do governo com, sabe, autocracias, com um autoritarismo como esse do Irã, a esquerda insiste em defender grupos como esse. E só para deixar claro para você que é de esquerda, tá, que está me assistindo, direitos LGBT no Irã. Wikipedia, tá, para que não pairem dúvidas para vocês. Atualmente, o Irã é o único país que, confirmado e abertamente, executa homossexuais a nível federal, embora a pena de morte para a homossexualidade também possa ser decretada no Afeganistão, aliado histórico do Irã. Essa é a democracia que você quer que o Brasil se una? Essa é a democracia relativa? Não é nem relativa. Lá não há democracia. E aí, o que eu quero que você entenda é, não foi da noite para o dia. Os caras não dormiram numa democracia e de repente acordaram num autoritarismo. Vem gradual. É como um câncer que vem tomando conta da democracia. É por isso que você tem que abrir os olhos e não passar pano para as coisas erradas, seja de quem for. Quer um exemplo? Aqui no Brasil, o Brasil está entrando em conflitos internos gravíssimos. Vou ser sincero com vocês. Eu não sou fã de muitos petistas por aí não, tá? Mas olha só, esse cara é um militante petista, ativista do PT. Ele subiu na tribuna, chamou uma juíza de torturadora em audiência da Câmara Legislativa do Distrito Federal e o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal reagiu. Olha só isso. Uma audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal no início causou reações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, após um ativista chamar de torturadora uma juíza da Vara de Execuções Federais do Distrito Federal. O caso ocorreu em 6 de maio. Na ocasião, foi esse ativista aqui que chamou uma juíza de, além de torturadora, de criminosa. O episódio foi durante uma audiência de enfrentamento a torturas e mortes no sistema prisional. Olha só o que ele falou. Na qualidade de ex-preso, digo para vocês, não sei com os outros, mas comigo sou preso para sempre. Não saio daquele inferno nunca mais.
Nada muda. Sabe por quê? Porque temos uma juíza das varas de execução penal que é criminosa. E aqui ele cita o nome dela, né? Ele fala que ela é criminosa. Ele diz: não, não estou acusando. Não acuso o Estado de praticar a tortura, porque eu vivi a própria tortura. E aí vem esse mesmo ativista, vira alvo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e o deputado que presidia a sessão pediu que o Ministério Público do Distrito Federal investigue ele e ele vai se tornar réu agora por ter feito acusações à juíza. Em momento algum eu estou defendendo ele e estou falando que o que ele fez é certo ou errado. Mas um alerta eu acendo. Ele fez uma denúncia. Ele fez uma denúncia. Em algum momento, essa denúncia dele vai ser investigada? Ou o Brasil já virou o mister de que o denunciante é o errado e o denunciado sempre tem que ser protegido para salvar a democracia? Vocês entendem? Então, assim, hoje, o discurso... E, cara, eu como advogado eu me sinto assustado com isso. Imagina as pessoas que veem tudo isso acontecendo assim, e sabe, sem entender, né? Ou seja, é um cara, e aqui a esquerda vai sair em defesa dele porque ele é de esquerda. Se ele fosse um cara de direita, eles iam pedir a prisão dele. Não é isso? Então, assim, a gente tem que abrir bem os olhos para o que está acontecendo no Brasil, tá? Para o que está acontecendo no Brasil, a questão da liberdade de expressão, tudo isso me assusta muito, porque hoje quem denuncia se torna réu, né? Imediatamente, a depender de quem é o denunciado, não é isso? Então, o que eu digo aqui? O que eu falo sobre esse caso? É um caso que tem que ser investigado com muita cautela, com muita cautela, né? Porque assim, é lógico, você não pode simplesmente chegar a esmo e denunciar alguém, calúnia, injúria, difamação. E aí, a juíza tem os caminhos para ela mesma ir lá e fazer a respectiva denúncia, né, contra o sujeito, né? Então, assim, caminhos normais que a gente via antigamente. Hoje não é mais assim, tá? Vamos lá, vamos falar do ministro Supremo Alexandre de Moraes, uma matéria da Gazeta do Povo. Decisão de Moraes sobre a retirada de bebês, né, viola a autonomia do Conselho Federal de Medicina e julgamento do STF, dizem juristas. Pois é, a União Brasileira de Juristas Católicos, da UBRAJUC, disse que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina contra a retirada de crianças, né, assassinato de crianças, viola a autonomia do Conselho e fere entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. São duas as críticas. Eu expliquei já várias vezes em outros editoriais, eu não vou explicar de novo, porque a gente já está com 18 minutos de vídeo aqui, senão o vídeo passa de 1 hora. Mas vamos lá, só para você entender. Teve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que violou, ou seja, ele não acatou a decisão do Conselho Federal de Medicina, que trata da retirada de crianças do ventre das mães. Eu não posso falar a palavra, por isso que eu estou falando assim. Então, trata da retirada de crianças do ventre das mães. E essa decisão foi contrária ao que decidiu o Conselho Federal de Medicina. São duas as acusações dos juristas sobre esse caso. A primeira acusação é de que ela viola o entendimento do Conselho Federal de Medicina, que o Conselho Federal de Medicina é um órgão técnico e científico, coisa que o ministro Supremo não é. Então ele não poderia superar um entendimento debatido por anos pelo Conselho Federal de Medicina para chegar nesse entendimento. A segunda crítica é que é uma pauta voltada ao legislativo. Era o legislador que deveria definir. O ministro não tem competência para isso. Ele está extrapolando os seus direitos. Pois é. Vamos ver como que vai ficar aqui e se o Supremo vai rever essa decisão, que foi até então uma decisão monocrática do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Vamos lá, a última matéria que a gente quer tratar com vocês aqui
é sobre gastos públicos, sobre grana, né? Vamos tratar disso aqui. Quanto custa a virada cultural? Saiba quanto a prefeitura investe no evento. Pois é, aconteceu um evento em São Paulo, uma tal de virada cultural, né? A própria Folha de São Paulo, e eu tenho que concordar muito com a Folha de São Paulo, fez críticas. Virada Cultural de São Paulo acaba como museu, com vários artistas ultrapassados. Chamou a galera que participou da virada cultural de ultrapassado. Os gastos, segundo o UOL aqui, a virada cultural deste ano vai custar 59,8 milhões para o município de São Paulo, gasto pelo Ricardo Nunes, o que representa um aumento de 30% em relação à edição de 2023. Só para responder para vocês, eu sou contra? Totalmente contra. Sou contra a cultura? Absolutamente contra. A cultura feita com recursos do Estado. A cultura é algo importante? É sim. Eu tenho uma visão de que a cultura é questão de sociedade, não de Estado. A cultura ela não pode vir, um show dessa magnitude aqui, com 60 milhões de reais, ele não pode vir enquanto falta merenda nas escolas, enquanto gente morre com falta de segurança pública, enquanto as medidas para combater e enfrentar enchentes, alagamentos e desastres não foram aplicados. E aí, quando se pergunta, não apliquei porque tinha outras prioridades, tinha questões fiscais, mas os shows estão lá. E aqui eu estou fazendo paralelo em estados diferentes. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, vem o Ricardo Nunes e gasta 60 milhões. Tá, eu acho que ninguém morreria de ficar sem um show, não é? E mandar esse dinheiro para ajudar o Rio Grande do Sul. Matéria do Metrópolis, de Pablo Vittar a Léo Santana. Cachês pagos na virada cultural. Vamos ver, só para vocês verem, porque quem pagou foi você, paulista, tá? No topo dos cachês mais altos estão artistas como o sertanejo Leonardo. Gosto demais do Leonardo, mas acho uma bruta de uma sacanagem o cara receber 550 mil, mais de meio milhão, do dinheiro público para cantar para o povo, ali meia hora de show, né? Isso de dinheiro público. Não devia existir. Léo Santana ficou encarregado de abrir o evento no palco Viaduto do Chá, recebeu 500 mil, meio milhão. A Cláudia Leite também recebeu 550 mil. Cantora Pablo Vittar, que também se apresentou no centro, recebeu um pagamento de 357 mil. Já a paraense Joelma, que antecedeu o show de Pablo, desfilou e recebeu 300 mil reais. Na apresentação da Zona Sul, o grupo de pagode Raça Negra foi contratado por 390 mil. Cá entre nós, pessoal, 390 mil. Sertanejo Michel Teló, 300 pila, 300 milzinho também. Cantor latino, que fez sucesso nos anos 90 e 2000, recebeu cachê de 120 mil. Na Zona Norte, um dos destaques foi o tradicional grupo Fundo de Quintal, que foi contratado pela prefeitura com 129 mil reais. A estrela pop Glória Groove, 400 mil reais. O rapper Edi Rock, nunca vi falar, integrantes dos Racionais, fez uma apresentação de 45 mil. É insano demais. É imoral demais. Enquanto as pessoas morrem nas macas dos hospitais, gastar dinheiro com a virada cultural e, como a própria Folha de São Paulo disse aqui, maestra, sabe, com uma maestria incrível, shows obsoletos. Para. O Brasil não tem jeito enquanto esse tipo de coisa acontecer. E aí, cá entre nós, é o Ricardo Nunes, né? São Paulo, né? O que você acha disso? Eu sou contra. Absolutamente contra. Acho uma vergonha. Acho deplorável. É o que eu penso, tá? Posso falar isso ainda? Ainda tenho liberdade para criticar o Estado e questionar? Pois é, eu acho deplorável, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.